A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada uma. Queridas, em primeiro lugar, vamos nos colocar de pé. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre esse estudo que vocês estão tendo aí no decorrer desse semestre. E que fala tanto sobre uma vida com propósito. Como aproveitar, não é? O seu dia vivendo com propósito e fazendo o quê mesmo? Fazendo o quê? Quem está fazendo aí a vida valer a pena? Tem um hino que fala, né, do Juliano Som, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Será que nós estamos fazendo valer a pena a nossa existência aqui na terra? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus eterno, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder, ó Pai, estar aqui nesta casa de oração para aprender do seu tempo, para receber as ministrações do Teu Espírito Santo e para me colocar na brecha do Senhor mais uma vez, para ser instrumento, Senhor, para ser canal do céu, instrumento celestial, nesta tarde, Senhor, na vida das minhas irmãs, na vida, Senhor, dessas mulheres, dessas pessoas que aqui estão, ó Pai, que estão aqui porque entenderam que carecem do Senhor. Entenderam que carecem das Tuas intervenções. E que sem o Senhor nada podemos fazer. Se fazemos alguma coisa, é porque o Teu Espírito nos habilita e nos capacita a fazermos. Por isso, Deus, seja o Senhor conosco. Tome as nossas mentes e os nossos corações cativos ao Teu Espírito e às Tuas revelações, as dimensões sobrenaturais do Teu Espírito Santo, de tal forma, Senhor, que saiamos daqui, Senhor, com a nossa mente transformada, com o nosso espírito renovado, Senhor, com a nossa vida mudada, com os nossos propósitos bem definidos e com o nosso destino, Senhor, traçado. Em nome de Jesus, que venhamos nos posicionar diante da Tua presença, para sermos verdadeiramente o que o Senhor nos chamou para ser, o que o Senhor nos designou para ser. Em nome do Teu Filho amado Jesus, segundo os méritos do Cristo ressurreto da cruz, eu te peço, fale conosco, mas fale com vontade, segundo, Senhor, os Teus propósitos para com cada uma de nós aqui nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis vos assentar. A palavra do Senhor que eu quero ter como referência está em Efésios capítulo 2, verso 11, posteriormente o verso 18, aleluia. Que diz, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminados, o que mesmo? Os olhos. Do que? Do vosso entendimento. Há uma necessidade de que o nosso entendimento seja iluminado.
iluminado. Há uma necessidade nisso, de que os nossos olhos sejam iluminados, que os nossos olhos se abram para entendermos o que é mesmo que estamos fazendo aqui na terra. Você já descobriu qual é o seu propósito aqui na terra? Ou você acha que você é apenas um acidente de percurso? Ou você acha que você é apenas uma obra do acaso? Para começar, Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com desígnios. E os desígnios de Deus começam aonde mesmo? Lá com Ele, na eternidade. E aí de lá Ele transporta para cá, para cumprimentos de propósitos específicos bem definidos. O que é ser uma pessoa com propósito? Vocês viram no capítulo 13, não é? Que fala sobre, praticamente traz assim uma pequena e leve introdução, não é? Do que é o capítulo 14 aqui. Quantos estudaram? Quantos são disciplinadas aqui? Vamos ver. Uma vida com propósito começa com disciplina, não é? Então, uma vida com propósito começa com disciplina. Sem disciplina, fica mais difícil. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa, né, essa palavra. Nós precisamos entender o que essa palavra propósito significa na sua essência. Porque qual é a direção que essa palavra nos dá para que a gente ouve tanto essa palavra, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Qual é o seu propósito? Você já descobriu o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Propósito vai além de sonhos. Propósito vai além de planos. Propósito vai além de querer. Propósito significa que Deus, Ele nos deu uma direção e que eu preciso tomar essa direção que vem me oportunizar uma compreensão. Uma direção que me traz uma compreensão. Uma direção do quê? Do que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui? Bom, eu vim para ser mãe. Eu vim para gerar fruto. Eu vim para cuidar de casa. Eu vim para ser uma profissional assim, assim. Eu vim para ser uma pessoa diferenciada. Eu vim para ser tantas coisas. Às vezes a gente, né, começa a pensar por aí, mas de repente nós somos pegos de surpresa, né? A nossa atenção ela é tomada para que a gente venha entender que o significado dessa palavra propósito na sua essência requer de nós a busca incessante por alcançar a finalidade e a razão da nossa existência. Qual a finalidade? Qual a razão da nossa existência? Qual a razão de você estar aqui hoje? Qual a razão de você estar aqui hoje? Às vezes são perguntas que é difícil, né, responder, mas são perguntas tão simples e tão básicas, mas tão difíceis de serem respondidas. Às vezes, quando nós começamos a aprofundar, né, nós falamos assim, meu Deus, é tantas perguntas que eu não consigo encontrar respostas. Quem já esteve nesse estágio? São tantas perguntas que eu não tenho resposta para nem a 10ª parte delas, não é? E algumas perguntas geram mais perguntas, porque uma
pergunta nos remete a um tipo de realidade. A realidade da qual nós, por muitas das vezes, queremos fugir dela. Quem é que já quis fugir da realidade que vive? É a coisa mais comum que existe no meio da humanidade. E na verdade nós estamos vivendo uma humanidade em fuga. Nós estamos vivendo uma sociedade em fuga, que foge de si mesmo. Quer que eu dou um exemplo? Prefiro ir para o shopping do que ir para o terapeuta. O terapeuta vai me escavucar. Porque eu costumo dizer que a psicanálise, ela é uma escavação. Alguém já escavou alguma coisa aqui? Ninguém, só eu. Só eu que escavo todo dia. Todo dia eu estou escavando. Escavo mesmo. Você já escavou algum buraco? Você já escavou? Já viu alguém escavando cisterna? Escavando alguma coisa? Começa por onde? Por ciminha. E aí depois vai mais como? Vai. Aí dá 1 metro de fundo, dá 2, dá 3, né? Já viu cavar cisterna? Eu sou do tempo antigo, eu sou da roça. Cava cisterna de 15 metros, 18 metros de fundura. Aí você fala, meu Deus. E assim é o trabalho da terapia. Uma escavação. Até chegar na mina. A hora que dá na mina, que saiu a água, que chegou na fonte, você pensa, agora deu. Agora vai fluir, né? Você pode cavar mais um pouquinho, porque ainda tem coisa mais para ser tirada. Ainda tem fundo para ser dado, né? Para poder sair a água boa. A água boa de se tomar, de se beber, de se utilizar. Então o propósito é aquilo que se busca alcançar. A finalidade, a razão, de buscar algo, o objetivo, né? A determinação. Quantas pessoas aqui são determinadas? Eu sou uma mulher determinada. O que eu quero, eu vou e faço e consigo. É assim? Ou não? Ou você é aquela assim, eu sou uma pessoa determinada, mas aí eu caminhei 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Nossa, tá difícil. Testemunho da Ana aqui, a Ana. Cadê a Ana? A Ana eu conheço ela um tempinho, né, Ana? Talvez se fosse outra pessoa, se olhasse com os olhos naturais, ia olhar para a idade, ia olhar pelo tempo que está fora do mercado, ia falar assim, não tem mais nada para mim. Eu já mandei currículo para tudo quanto é lugar, ninguém nunca me ligou. Ia pensar desse jeito. Queridas, só que nós não estamos sob a autoridade de governo humano. Nós não estamos sob a autoridade, o domínio de governo humano. Nós estamos inseridas no contexto do reino de Deus. E no reino de Deus há porta aberta, sim. No reino de Deus há prosperidade, sim. No reino de Deus há maná que cai do céu, sim. Porque nós estamos sob o domínio do reino eterno de Deus. Do reino que tem o domínio do Todo-Poderoso. Então as nossas vidas não estão condicionadas a sistema humano. Lá fora tem crise, aqui tem Cristo. Lá fora tem dificuldade, aqui dentro tem bênção. O que é que Deuteronômio diz? O Senhor chega e fala, escolhe hoje a vida
ou a bênção ou o bem ou o... Nós estamos aqui porque escolhemos a bênção, o bem, a vida. Nós escolhemos o reino. E por isso nós estamos aqui, porque acreditamos no poder, na eficácia, na autonomia e na autoridade desse reino. Amém? Então, ser uma pessoa com propósito é entender o seu desígnio, para o que veio, por que veio e para onde está indo. Simples assim. Não tem muito segredo, não. Descobrir por que veio, para que veio e para onde está indo. Por que você veio? Por que você existe? Você sabe? Para que você existe? Para quem você está existindo? Para onde você está indo? Porque tem pessoas que vivem para os outros, não vivem para si. Alguém aqui está encaixado nesse contexto? Vive para os outros? Faço tudo para os outros. A minha vida, dediquei a minha vida inteira para marido, para filho, para isso, para aquilo. A minha vida é só isso. Na verdade, eu abdiquei de tudo que eu queria para mim, para poder dar uma vida para os outros. Está errado? Está errado. Porque a sua vida é você que tem que viver ela, não os outros. Esses dias eu conversando com uma pastora, muito conhecida minha há muitos anos, e ela virou para mim e falou assim, eu precisando falar com ela, não tem tempo de falar. Coisa mais difícil que tem. E aí ela me retornou e falou assim, eu não tenho mais tempo para mim. Na verdade, a minha vida já não é mais minha. Falei assim, então o buraco está mais fundo do que eu pensava. A escavação vai ter que ser daquele jeito. A minha vida já não é mais minha. Há uma grande diferença do que o apóstolo Paulo disse, viu? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida, olha o peso disso. A minha vida já não é mais minha. Eu não tenho mais horário. Eu não posso marcar nada com ninguém. Eu não posso fazer compromisso nenhum com ninguém. Porque a minha vida já não é mais minha. Tomaram conta da minha vida. Isso é propósito de vida? Não. Isso é se deixar dominar. Se deixar levar. Se deixar conduzir pelos outros. O que que isso nos remete? Cansaço. A pessoa lutou para tentar mudar a situação, a sua realidade, o seu contexto familiar, o seu contexto pessoal, não conseguiu. O que ela fez? Entregou. É mais fácil eu ceder do que eu lutar. Quantas pensam assim? Sabe quando o menino quer vencer a gente pelo cansaço? Quando o filho quer vencer a gente pelo cansaço? Tem marido também que quer vencer a gente pelo cansaço. E aí você entrega os pontos. E aí você começa a fazer tudo para poder não ter problema, não ter discussão, não ter desavença, não ter isso. E com isso você vai carregando pesos e mais pesos e mais pesos. Chega o ponto que a sua bagagem não tem mais como ser carregada por você. Eu queria ter trazido a minha mala, que eu sempre gosto quando vai fazer alguma ministração dentro desse contexto, eu gosto de trazer a minha mala. Me dá minha bolsa vai ser minha mala. Pronto. Minha bolsa vai ser minha mala. Faz de conta que eu estou tirando um monte de coisa daqui de dentro. Aqui é uma mala. Pensa que aqui... Vamos fazer de conta que cada um desses aqui é assim. Cada um desses aqui.
Vamos dar nomes a eles. Vamos? Está dentro da mala. Aí a gente vai tirar dele. O que tem aqui? Alguém pode me dizer? O que seria que você tiraria de dentro da sua bagagem? Peso. Aqui está o peso. Peso tem vários, né? Qual deles? Ansiedade. Levanta a mão. Quem falou ansiedade? Ok. Aí nós temos também o peso do quê? Do passado. Ódio. Fracassos. O que mais? Fala uma de cada vez, senão não entendo. Medo. Pode abrir a boca, viu, gente? Decepção ou depressão? Os dois, ok. Depressão, decepção. Orgulho? É isso? Orgulho pesa? Será? E a soberba? E a altivez? Será que pesa? E a justiça própria? Inferioridade. Alguém aqui já detectou que é tão bonzinho? Sou tão bonzinho, não sei por que isso acontece comigo. Só comigo que acontecem essas coisas. Vitimismo. Autossabotagem. Auto-irresponsabilidade. Não é autorresponsabilidade, é auto-irresponsabilidade. Comodismo. Gente, está indo embora meus papéis. E ainda acabou? Culpa. A culpa pesa? Financeiro pesa. Será que a falta de perdão pesa mais do que o financeiro? E aí o que acontece? Essa mala, eu vou carregando ela durante toda a minha vida. E aí, toda mulher tem uma bolsa, sim ou não? De vez em quando vocês fazem faxina na bolsa, né? Porque senão, tem que ter 500 bolsas para poder, não é não? Se eu não fizer faxina nos armários das minhas emoções, se eu não fizer faxina no meu armário existencial, eu vou acumulando tudo isso e muito mais. E vou tendo aí uma bagagem muito pesada para eu carregar. E é justamente essa bagagem, tudo que está dentro dessa bagagem, que me impede de chegar ao meu propósito de vida. É justamente essa bagagem. Aí você fala, mas eu faço tudo certinho. Mas eu faço tudo certo. Você pode até fazer. Mas se você não esvaziar a sua bagagem, você vai continuar carregando lixos desnecessários, pesos desnecessários. Porque tudo isso é lixo. Não tem outra palavra, é lixo. Então, hoje é dia de você começar a arrancar os lixos, a se libertar dos lixos, a fazer a faxina no armário existencial, a fazer a faxina que você precisa. Não, mas eu estou tudo bem. Não está, não. Todo mundo que fala que está bem é porque não está. Eu estou ótima. Não está. Porque quem está ótimo não fala que está. É a mesma coisa. Pessoas que têm problema de complexo de inferioridade, ele sempre tem que mostrar que ele é alguma coisa. O título fala mais alto, sim ou não? Todo mundo tem que saber que ele é o fulano, que ela é a ciclana. Eu sempre digo, no púlpito eu sou apenas missionária mesmo, serva de Deus mesmo.
desse negócio de DR, de nada não. Não gosto disso. Me constrange esse negócio. Tem gente que se sente invadida, né? Cresce, chega e estufa o peito. Eu não. Queridas, quanto mais o complexo de inferioridade está enraizado, a pessoa se sente inferior a outra, ou inferior a um grupo, mais ela quer mostrar que ela é. Alguém já viu a rainha da Inglaterra dizer que ela é a rainha da Inglaterra? Ninguém nunca viu a rainha da Inglaterra chegar e falar: olha, eu sou a rainha da Inglaterra. Não. Por quê? Porque todos sabem que ela é. Não precisa dela falar que ela é a rainha da Inglaterra. Só que, lamentavelmente, é próprio do ser humano querer o reconhecimento. É próprio do ser humano querer ser reconhecido de alguma forma. Querer ser honrado, querer ser visto de alguma maneira. Mas nós precisamos entender que as vias que vão nos levar ao reconhecimento, elas têm que ser vias segundo os princípios da palavra. Não pode fugir disso, não é dentro de um padrão humano, porque hoje nós estamos vivendo uma loucura pela fama, pelo sucesso, pela vanglória, e isso é luciferiano, isso é a síndrome de Lúcifer. Cristo não tinha síndrome nenhuma. Cristo nos ensinou o evangelho puro e simples. Cristo nos ensinou a vivência cristã, a prática do evangelho. Cristo nos ensinou a termos uma vida com propósito, mesmo com muitos desafios. Porque é necessário termos desafios para cumprirmos com os nossos propósitos. Não existe propósito sem desafio. Você sabia disso? E a falta de tudo isso que eu falei aqui, que é uma vida com propósito, que é ter uma vida com propósito, que é ser uma pessoa com propósito, a ausência de tudo isso que eu disse aqui, faz com que a nossa vida se torne uma vida sem sentido. Porque se não tem propósito, não tem sentido. Concorda comigo? Qual o sentido da vida? Em outras palavras, qual o significado da vida? Qual o significado da sua vida? É difícil responder? Para você é difícil? Quem você é? Não, eu sou a fulana. Não estou falando dessa fulana. Estou falando do nome. Estou falando do ser. Qual o significado da sua vida? São perguntas muito pertinentes, são perguntas difíceis de serem respondidas, são, por isso que elas existem. Porque nós precisamos nos perguntar todos os dias isso. Qual o significado, qual o sentido da minha vida? Qual o sentido que eu estou dando para o meu hoje, para o aqui e agora? O que eu estou fazendo aqui e o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer define todo o meu destino. O que eu vou fazer de agora para frente define toda a minha história. Até aqui foi de um jeito, da agora para frente vai ser de outro. Sabe quando você caminha uma vida inteira, 20, 30, 40 anos e nada dá certo na sua vida? Está na hora de fazer o quê? Mudar a rota. Se não deu certo até agora, muda a rota. E essa rota que eu estou falando é a rota dentro de você. Muda. Porque a maior mudança que nós buscamos não é a mudança, a maior mudança que nós precisamos ter não é a externa, não é nos outros, é em nós mesmos. Às vezes a gente quer muito que o outro mude, mas e nós?
Aí você fala assim: nossa, irmã, se você soubesse do jeito que eu era, eu matava um, não abrir e fechar de olho. Não podia virar, olhar para mim, que eu já estava perguntando: o que foi? Perdeu alguma coisa? Eu era difícil. Tem gente que fala: eu era difícil, se não fosse Jesus entrar na minha vida. Alguém já ouviu isso? Mas aqui, a Joyce Meyer vem trazer para nós alguns pensamentos, algumas instruções, algumas orientações sobre ser uma pessoa com propósito. E então aqui ela pega o versículo de Lucas 4, 42 e 43, que Jesus ele disse: mas ele disse, devo pregar as boas novas do reino de Deus para as outras cidades também, pois para isto fui enviado, para isto fui designado. Jesus sabia para o que ele foi enviado. Jesus ele desceu na terra sabendo para o que ele tinha sido enviado. Eu saí de lá da eternidade de Deus. Deus olhou na terra, olhou para o meu pai, para minha mãe, olhou para todo o contexto que já estava tudo bagunçado, já viu que a minha mãe tinha matado meu irmão, resolveu: ela matou esse, mas eu vou mandar você. Danise, desce, vai, porque eu quero você na terra. E vai ter tudo contra você, mas eu quero você na terra. Venha, Danise. Com 9 meses acontece a tentativa de homicídio contra mim. Deus me livrou, Deus me guardou. Ele poderia ter feito isso com os outros também, não poderia? Sim ou não? Essa pergunta eu vou fazer para ele quando eu chegar lá. Porque eu e não os 3 sobreviveram, só eu. Aí acontece da minha mãe matar a minha irmã, outro homicídio, e fica eu. Se eu fosse olhar, eu teria sido o quê mesmo? Meu pai casa, aí que a situação virou um negócio esquisito, de espancamento. Não morri porque também Deus não deixou. Mas lá em cima Deus tinha determinado: você vai viver, você vai descer e vai viver. Queridas, eu poderia ter sido uma pessoa muito diferente do que eu sou, sim ou não? Amargurada com a vida, rancorosa, uma pessoa totalmente sem rumo, sem destino, sem propósito, sem nada. Sim ou não? Claro. Porque a história não é bonita não, a narrativa é horrível. A narrativa é horrível, o cenário é tenebroso, dói. Quando os meus olhos se abrem para esse cenário da minha existência, da minha infância, isso dói. Não porque eu ainda guardo mágoas, não, nada disso. Mas quando você depara com um cenário e saber que ele existiu de verdade, e que ele é a sua história, dói. Aí agora eu vou viver uma vida inteira pensando nisso. Eu vou fazer 50 anos. Eu vou ficar a minha vida inteira pensando nisso? Mas claro que não. Nunca. Eu vou olhar. Para quem que eu vou olhar? Para quem decidiu me fazer viver. Eu vou olhar não para o cenário caótico, trágico, mas eu vou olhar para quem decidiu me fazer viver. Tem alguém nesse universo que decidiu que eu vivesse, e eu vou viver. Agora tem gente que tem tudo para viver e quer morrer. Deita em cima de uma cama e fala: não aguento mais, me leva.
Não dou conta mais, me recolhe, tira minha vida, acaba com isso. Tem tudo. Tudo que qualquer pessoa gostaria de ter e talvez não tem. Aí você fala, mas é crise. Sim, eu entendo que é crise. Crise existencial, por quê? Porque nunca descobriu para o que veio. Não sabe qual é o propósito de vida. Não consegue se enxergar inserida dentro de um desígnio estabelecido, determinado por Deus. E ainda fica perguntando, para que é que eu vim mesmo? Para que eu existo? Nem sei para que eu existo. Sou uma topeira. Muitas pessoas falam isso. Sim ou não? Alguém está se identificando aí ou não? Alguém está se identificando aí? Amém ou não? Sim. Talvez hoje você deve estar falando, não, eu já passei por isso, já fui curada. Glória a Deus. Mas tem muitos que ainda não foram. Não foram. E então aqui Jesus, ele deixa bem claro, olha, para isto eu fui enviado. Para isto eu fui designado. Saber para o que nós viemos, para o que nós fomos designados e o que nós estamos sendo, define a nossa trajetória. A nossa trajetória, ela é definida nesses parâmetros. E quando eu olho para o texto aqui, que diz, olha, esteja preparado para mudanças. Nós já estamos mais na frente um pouquinho. Aí eu pergunto, você está preparado para que tipo de mudança? A que você quer ou a que você precisa? Porque há dois tipos de mudança. A que eu quero e a que eu preciso. Para qual tipo de mudança você está preparado? Dói, não dói? Dói um pouquinho, hein? Porque a mudança que eu quero, o apóstolo Paulo mesmo fala disso. Às vezes a mudança que eu quero não é a que eu preciso. E eu preciso estar enquadrada é na que eu preciso. Para que a minha vida tome um rumo diferente, ganhe um rumo diferente. Ser uma pessoa com propósito exige disposição em mudar. Se você não tiver disposição em mudar, querido, vou ser bem sincera com você, vai ficar difícil de você cumprir o seu propósito. Por quê? Porque nós não somos mais velha criatura. As coisas não podem acontecer conforme aquilo que nós queremos que seja, mas conforme os princípios daquilo que Deus tem para nós. Aí então você não sabe o que é que Deus tem para você, não comece a perguntar para Ele. Aí você fala, eu já perguntei tanto, Ele nunca me respondeu, continue perguntando. E continue insistindo naquilo que é os princípios da palavra. Porque até que Ele te responda, você pode ter certeza que Ele não vai ficar inerte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a passividade. E Deus, Ele não é um Deus inerte. Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha sem precisar falar nada, sim ou não? Deus, Ele não tem que dar satisfação de nada para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele continua trabalhando, sendo Deus e fazendo. Agora Ele está fazendo. Agora Ele está fazendo. Agora Ele está fazendo. Agora Ele está fazendo por mim e por você. Ele está fazendo alguma coisa agora. Aleluia. E se você crer, você vai receber o que Ele está fazendo. Ele está trabalhando agora por mim e por você. Ele está fazendo agora por mim e por você. Ele está operando agora por mim e por você. Ah, não está não? Está sim. Ele está soprando fôlego de vida na sua vida. Você está aqui porque Ele está cuidando de você, porque Ele está soprando vida na sua vida. Então a vida com propósito exige disposição em mudar. E aqui dá um exemplo prático disso, né? Aqui mostra uma mudança geográfica, que foi a mudança que Abraão fez. Quando ali o Senhor, Ele disse para ele, ó, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te
mostrarei. Vai, sai Abraão pela fé, quando foi chamado, obedeceu e saiu para um lugar que estava o quê? Destinado. Está vendo tanto que está falando de destino aqui? Propósito e destino, propósito e desígnio estão sempre juntos. Não tem como você desmembrar um do outro. Estão sempre juntos. E aqui fala que e obedeceu e saiu para um lugar que estava destinado a receber como o quê? Herança. Ou seja, tinha algo valioso esperando por ele. Ele foi designado para receber algo valioso. Diga comigo nesta tarde. Eu fui designada pelo Deus eterno para receber algo valioso. Algo valioso. Algo muito valioso. Mas muito valioso. Que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. É capaz de pagar. É capaz de sobrepujar. Você foi designado para algo valioso. Aleluia. E aqui diz que ele partiu, que ele foi embora, ele foi para aquela terra, embora ele não soubesse ou incomodasse a sua mente sobre para onde ele ia. Olha isso. Ele confiou em Deus. Deus está me dando um destino, eu vou seguir esse destino. Quantos querem seguir o destino que Deus tem? Queridos, por mais difícil que seja, e é difícil mesmo, porque Jesus nos antecipou isso, que seria difícil. Jesus em nenhum momento disse que seria fácil, ele disse que seria o quê? Possível. Repita comigo, Jesus em nenhum momento disse que seria fácil, mas ele sempre disse que seria possível. É possível. É possível cumprir o propósito, é possível viver o desígnio de Deus nessa terra, é possível alcançar as promessas, é possível herdar a herança, é possível. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que tudo é possível ao que? Você está crendo? Se você está crendo, é possível. Agora, se a sua fé está pequenininha, vai ficar mais difícil. A fé irá te levar a lugares onde a razão não permitirá que você vá. Por isso é necessário crermos. Crermos no propósito que Deus tem para nós. A fé irá te levar a lugares onde a razão não permitiria que você fosse. E aqui ela dá o exemplo de como que é que ela estava, né? Ela fala aqui que ela estava ocupada, sendo o quê? Dona de casa. Quem é que leu o capítulo? Ela estava ocupada sendo dona de casa. Aí depois ela fala, melhor, eu estava arrumando minha cama. Quando Deus falou, o quê que Deus falou para ela? Que ela iria ensinar a palavra. Que ele estava chamando-a para ensinar a palavra dele. E aí, então, a partir daquele momento, o que é que ela fez? Ela buscou, olha o que é que ela fala, olha a expressão que ela usa, apaixonadamente o cumprimento do seu propósito. Apaixonadamente esse propósito. E ela teve que o quê? Que correr muitos riscos. Propósito fala de riscos também. Ninguém chega ao cumprimento de propósito sem correr riscos. Ou seja, o propósito nos leva a correr riscos e exige de nós sacrifícios, porque demanda escolhas. Toda escolha implica riscos e sacrifícios, sim ou não? Toda. Lembre-se de uma coisa. Todo propósito, ele demanda riscos, sacrifícios e escolhas. A menos que nós cumpramos o nosso propósito ordenado por Deus, estaremos sempre procurando por algo e nunca alcançando.
Enquanto nós não descobrirmos o nosso propósito em Deus. Primeiramente, o nosso propósito precisa estar em Deus. O que eu sou em Deus. É em Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é o meu Pai. Ele me gerou. Então, todo propósito, ele começa primeiramente em Deus. Não é fora de Deus, é em Deus. Fora de Deus, os propósitos, por vezes, são muito catastróficos. Na maioria das vezes. São propósitos que, eu costumo dizer que são projetos, não são propósitos. Em Deus há propósito, fora de Deus há apenas projetos. E na maioria das vezes, projetos que não são tão bem sucedidos. Por quê? Porque o propósito não está definido, estabelecido, enraizado, centralizado em Deus. E então aí essas pessoas, elas começam procurando por algo e nunca alcançam. E a maioria delas acabam vazios por dentro e frustrados. A maioria. Já viu gente que vive frustrado? Tudo que eu vou fazer não dá certo. Tudo que eu vou fazer não dá certo. Já tentei isso, não dá certo. Já tentei aquilo, não dá certo. Já entrei numa faculdade, não dá certo. Já entrei em outra, também não dá certo. Não consigo descobrir o que eu quero na vida. Qual a sua vocação? Quais as suas melhores habilidades? Em que mais você se sai bem? Qual a sua predisposição? Naquilo que você mais se sai melhor. Ou seja, em alguma coisa a gente precisa ser bom. Diga comigo, em alguma coisa eu preciso ser boa. E a minha, fala, a minha grata alegria é que eu não sou boa em apenas uma coisa. Deus me deu a multiforme graça dele para eu ser múltipla também. Ser boa em todas as coisas que me vier à mão para fazer. Se é fazer uma comida, eu vou fazer bem feito. Se é limpar os bancos da igreja, se é cuidar da casa do Senhor, se é cuidar do altar, eu vou fazer bem feito. Eu lembro quando meus filhos eram muito pequenininhos, eu nunca morei perto de igreja, sempre morei longe. E meus filhos eram muito pequenininhos. E eu dirigia o círculo de oração à tarde. Nossa igreja tinha ciclo de oração de manhã, ciclo de oração à tarde. E nos dias que não tinha culto oficial, tinha ciclo de oração à noite. E eu é que era dirigente do ciclo de oração junto com uma outra irmãzinha. E tanto eu quanto ela tínhamos crianças pequenas. E os meus filhos eram bem pequenos, tipo 5 aninhos. 5, o mais velho tinha 7. E essa irmã tinha um filho deficiente auditivo. E nós éramos a dirigente do ciclo de oração vespertino. E depois que terminava o ciclo de oração, nós lavávamos a igreja. E a nossa igreja, na época, estava em construção. Aí você já viu a igreja em construção, como é que é? Pó, é poeira, é cimento. Meu Deus, né? Então, todos os dias que tinha culto à noite, nós tínhamos que lavar a igreja depois que terminava o ciclo de oração vespertino. E uma igreja grande, mais ou menos do tamanho dessa, para maior. Para você analisar. Eu e uma outra, eu e a irmã, que era a dirigente, e aquele tanto de menino pequeno lavando banco, limpando banco, enxugando banco, lavando púlpito, jogando na água. E o cimento, não tinha cimento, era cimento batido. Contrapiso, isso, contrapiso. Não tinha cerâmica, não tinha cimento, não tinha nada, era contrapiso. Irmãos, que poeira terrível. E a gente tinha que lavar aquilo tudo, porque não tinha condição das pessoas à noite irem para o culto se a igreja não tivesse lavada. E tudo aquilo que nós fazíamos bem feito. Bem feito, irmãos. Tudo.
Meu filho, ele está viajando, ele fica besta de ver. Por quê? Porque eu faço comidinha para mim todos os dias e ponho a mesa todos os dias para mim mesma. E arrumo a mesa e faço tudo e ponho taça. E ponho os talheres e ponho tudo para mim mesma. Porque primeiro eu preciso cuidar de mim. Você sabia disso? Que primeiro você precisa cuidar de você? Se você não cuidar de você, os seus outros cuidados com os outros podem até ser assim, exemplares, exímios, mas sempre vai ser deficiente, porque tudo começa por você. Não é fora de você, é em você, é dentro de você, não é? Então, aqui ela fala que tudo que ela ia fazer, ela fazia com paixão, né? E as pessoas que fazem as coisas com paixão têm um sentido na vida. Pessoas que não fazem as coisas primeiramente direcionadas, com um foco bem definido, elas acabam se frustrando, acabam se desanimando. E aí é onde eu trago aqui um lembrete: prioridades erradas geram histórias equivocadas, propósitos incertos geram destinos vazios, e uma vida sem destino é a pior coisa que existe. Você não saber para onde vai. Não sei o que eu faço. Já não sei mais o que eu faço. Não sei o que eu faço da minha vida. Não sei o que eu faço do meu casamento. Não sei o que eu faço dos meus filhos. Não sei o que eu faço da empresa. Não sei o que eu faço. Uma vida que não sabe para onde está indo, uma vida sem destino, é a pior coisa que existe. Estou chegando na minha velhice, não sei o que eu fiz da minha vida. Alguém já sentiu assim? O tempo está passando, não sei o que eu fiz da minha vida. Mas a fé viva em Cristo, a fé apaixonada em Cristo, aleluia, exige que nós abandonemos muitas coisas, muitas coisas. Lembra? O que a gente tirou daqui de dentro mesmo? Uma vida de fé apaixonada em Cristo exige que nós abandonemos muitas coisas. Aqui ela colocou algumas, são muitas mesmo. Paixão vem do latim passione, que é o ato de suportar, de sofrer. É o sofrimento no corpo. Daí o nome paixão de Cristo, porque é o sofrimento no corpo. A carne dói, geme, sangra. Por isso o nome paixão de Cristo, que é o exemplo da afecção da alma, ou seja, o sofrimento maior da alma. Amém? É o mesmo que você perseguir algo por um objetivo do qual você sabe que vai beneficiar os outros. Aí aqui ela diz, olha, ser apaixonado significa ser obrigado a fazer algo por sentimentos fortes e intensos. Mas para ter paixão, devemos aproveitar o que fazemos. E aqui ela torna a dizer, é você perseguir um objetivo principal com paixão. Qual é o objetivo que você tem perseguido? Nele tem paixão? Porque a paixão, ela se torna a mola mestra, a mola propulsora que nos impulsa, que nos motiva a vencermos todas as oposições. E quando eu digo de oposição, estou falando de oposição espiritual, física e humana. Porque nós vivemos oposições nesses três âmbitos. Nesse exato momento, o exército de Deus está batalhando por nós. O exército de Deus está batalhando por mim e por você. O exército de Deus está batalhando pela igreja do Senhor Jesus na terra. E se você faz parte dessa igreja, aleluia, dê glória
glória a Deus, porque tem exército de Deus trabalhando pela sua vida. Aleluia. Tem exército de Deus trabalhando pela sua família, pelo seu presente, pelo seu futuro, pelo seu destino. Deus quer que você chegue ao seu destino, mulher. Deus quer que você cumpra o seu propósito. Deus não quer que você viva uma vida inerte, passiva, ociosa, uma vida que não sabe para onde ir, o que fazer. Não. Deus, Ele quer que você viva uma vida que as pessoas olhem você e falam: o que tem de diferente nessa mulher? O que tem? As pessoas desejam descobrir o que tem de diferente em você. Eu não estou falando para você viver uma história, para você fazer de conta que está tudo bem. Você precisa ser realista com você mesmo. Mas você também não pode se auto-vitimizar, porque não é só você que sofre. Não é só você que perde. Não é só você que entra em crise. Não é só você que passa por dificuldade. Centenas de pessoas no universo agora estão sem ter o que comer. E eu tenho certeza que hoje todas aqui comeram pelo menos um pão. Comeram pelo menos alguma coisinha, um arroz com ovo, mas comeram. Então dê glória a Deus e aleluia e fala: Deus, eu vou cumprir o meu propósito. Eu não vou baixar minha cabeça. Eu não vou me auto-vitimizar mais. Eu sofri, eu padeci, eu perdi. Eu fui traída, fui abandonada, fui trocada. Fui injustiçada, fizeram tudo que não deveriam comigo, sim, mas eu estou viva. Eu não morri ainda. Enquanto eu estiver viva, eu vou lutar para cumprir o meu propósito e chegar no meu destino. Harastorei calabassúria. Aleluia. Você tem um destino e você precisa chegar nele. Acorde para você mesma. Acorde para o que Deus tem na sua vida. Aleluia. Porque existe um céu de glória trabalhando por mim e por você. Existe um céu de glória que trabalha por nós. Não é pelo ímpio, não. É por nós. Aleluia. Outro ponto. Em que você é bom. Já fiz aqui nessa essa pontuação. Em que eu sou boa. Você precisa descobrir suas habilidades e potencializá-las. Alguém sempre é bom em alguma coisa. Falar que você é bom em alguma coisa, isso ativa a esperança em outras pessoas, sabia disso? Eu particularmente, eu sou boa, particularmente, entre tantas coisas que eu sempre busco fazer e fazer bem feito, mas uma das coisas que eu sou muito boa, é em escrever, em me comunicar e em cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo exercer o meu propósito atendendo pessoas ali dentro daquele consultório. Eu amo exercer o meu propósito ministrando para as pessoas em cima de um púlpito. Eu amo cumprir com o meu propósito realizando projetos com mulheres, realizando projetos dos quais não tem evidência humana nenhuma, mas o céu está vendo. Eu amo cumprir o meu propósito cuidando de pessoas, mas cuidando de verdade, porque esse foi o maior ministério de Jesus. O maior ministério de Jesus não foi curar. O maior ministério de Jesus não foi dar vista ao cego, não foi levantar o paralítico, não foi ressuscitar o morto. O maior ministério de Jesus foi salvar e cuidar. Jesus em todo o tempo, Ele cuidou das pessoas. Onde Ele chegava, Ele cuidava. De que forma? Através dos seus ensinos, através das curas, dos sinais, dos prodígios miraculosos,
Através dos milagres operados, Jesus cuidava das pessoas assim. Qual é o jeito que nós podemos cuidar dos outros? Porque não existe vida com propósito se também nós não tivermos o propósito de cuidar de alguém. A vida se torna muito vazia se for só olhar para nós mesmos. Sim ou não? Então, o maior propósito que dá sentido ao seu propósito existencial é você poder cuidar também de alguém. Quando eu cuido, eu me sinto realizada. Alguém aqui sente realizada quando cuida de alguém? Eu, particularmente, eu me sinto muito realizada em poder cuidar da minha neta. Já cuidei dos meus filhos, agora eu vou cuidar da minha neta. Olha que delícia. Amo quando ela chega na minha casa para passar algumas horinhas do dia comigo e ser cuidada por mim. Queridos, isso nos faz sentir vivos. Isso nos faz com que as outras pessoas nos enxerguem de uma maneira muito, mas muito diferenciada. Porque a nossa inspiração inspira o outro. Se a nossa inspiração estiver errada, o outro também vai ser inspirado errado. Se a minha motivação estiver errada, eu também vou motivar as outras pessoas de forma errada. E aí a pergunta: o que você ama? O que é que te dá gosto, que te dá prazer em fazer? O que faz você se sentir vivo? O que é que faz você se sentir vivo? Você se sentir vivo vai emanar vida também para os outros. Já viu uma pessoa com depressão? Já viu uma pessoa desesperançada? Ela não consegue ver vida em nada. Tudo para ela é ruim. Tudo para ela está péssimo. Tudo para ela é como se fosse o fim ali. O fim da linha, não é? Por isso, descubra o seu objetivo, o seu propósito existencial. Apaixone-se por ele e persiga-o enquanto você viver. Enquanto você existir, persiga esse propósito. Com paixão, com dedicação, com amor. Encontre algo com o qual você possa se comprometer e faça isso com todo o seu coração. A paixão, ela é motivadora, ela é a mola propulsora tanto do conhecimento como da realização. Sem paixão, tudo na vida perde sentido. E qual é o sentido da sua vida? Se não tiver paixão, perde o sentido. O dicionário de Merriam-Webster define parcialmente a paixão como o sofrimento que Cristo sofreu entre a noite da última ceia e a sua morte. Ou seja, paixão significa que temos vontade de sofrer para cumprir um propósito. Quem já sofreu por causa de um propósito aí? Quem já sofreu pela vida de um filho? Quando o meu filho foi diagnosticado de leucemia, ele tinha 9 anos. E eu fiquei 3 anos com ele ali dentro do Araújo Jorge, em tratamento. Ele passou por 2 transplantes de medula óssea. E ele sofreu demais. Nesses 3 anos de processo quimioterápico, de tratamento intensivo, lamentavelmente ele foi acometido da leucemia mieloide aguda, a conhecida LMA, uma das mais agressivas. Principalmente quando é diagnosticado em criança. E durante 3 anos, nós lutamos de todas as formas. As internações não eram de uma semana. Eu passei 3 anos dentro daquele hospital. Eu fiz o meu curso médio em teologia dentro do hospital. Eu fiz um curso de capelania hospitalar dentro do hospital. Porque eu queria evangelizar lá dentro. Eu falava, eu preciso fazer alguma coisa enquanto eu estou aqui. Eu preciso ganhar alma para Jesus. E então eu fui fazer um curso de capelania hospitalar. E isso, eu não podia deixar meu filho, eu tinha que fazer. Eles me liberaram para eu fazer o curso de capelania hospitalar dentro do hospital.
internada com meu filho. Em 3 anos, eu fiz o médio em teologia, fiz capelania hospitalar e fiz mais alguns outros cursos dentro da área do evangelismo. Tanto carcerário, quanto missões urbanas e assim sucessivamente. Meu filho, aprove Deus, que depois do 2º transplante de medula óssea, ele não resiste e o Senhor o recolhe. Ele é gêmeo com que canta, com que adora, com que louva. Na verdade, eu tive 3 filhos. Eu dei a minha vida por ele. 3 anos da minha vida, eu parei tudo. E ainda com 2 pequenos em casa. Deus providenciou quem? Para poder me socorrer e ficar hospedada dentro da minha casa. Olha só, a minha madrasta. Aquela que me torcia o nariz. Aquela. Exatamente aquela. Deus leva ela para dentro da minha casa. Ela era servidora federal, da Polícia Federal. Ela tinha que vir fazer um serviço, um trabalho de não sei quantos meses. Era para ela ficar 6 meses, ela ficou mais de ano. Aqui na sede da Polícia Federal. Hospedada na minha casa e vindo trabalhar aqui. Olha o que Deus faz. Para cuidar dos meus outros 2 que tinham ficado. E que também eram tão pequenos quanto o que estava internado. Meu filho falece, Deus o recolhe. E vai eu cuidar dos outros. Dei a minha vida. E a gente dá mesmo. Porque é um sentido apaixonante cuidar de filho. O sentido de quem gera é cuidar. É impossível você gerar e não querer cuidar. A não ser quando tem uma doença psicossomática, psicopatológica, como no caso da minha mãe. Mas sendo plenamente saudável dentro das suas funções mentais normais, o sentido de quem gera é cuidar. E é um sentido apaixonado, que você dá tudo por esse sentido. O que você tem dado pelo seu propósito? Eu cumpri o meu propósito de mãe na vida dele. Na vida dele, o meu propósito de mãe já foi cumprido. Com 12 anos, acabou. Acabou. E eu preciso acordar, eu precisei acordar para isso. E entender que o meu propósito, só com ele que tinha acabado. Com os outros havia continuado e que eu precisava exercer tão bem quanto. Porque os outros também precisavam de mim. Senão eu iria ficar o quê? Presa a um propósito que foi interrompido. Foi apenas parte da ninhada que saiu do ninho. Ainda ficou mais na ninhada para eu cuidar. E eu precisava cuidar. Então isso nos fala de paixão, de vida, porque paixão é vida. Alguém já ficou apaixonado aqui? Alguém já ficou apaixonado assim, meu Deus? Né? Alguém já ficou? Dou minha vida por esse amor. Mas é esse o homem que eu quero casar, é essa mulher que eu quero casar. É com ele que eu quero constituir família, é com ela que eu quero constituir família. Se torna uma só carne e aquilo você ama como se fosse a sua própria carne. Por quê? Porque tem vida, tem paixão. Onde tem paixão, tem vida. Então se a sua vida está sem paixão, chega hoje diante do espelho, a hora que você chegar e fala, eu estou apaixonada por mim mesma. E aí a sua vida vai ganhar sentido. Por quê? Porque ganhou paixão. Querido, você primeiro precisa amar e apaixonar-se por si mesma. Não vai dar tempo de falar daquilo que eu queria falar sobre a passividade. Mas eu quero concluir aqui, porque meu horário já foi embora. A paixão nos leva através da linha da chegada da nossa corrida na vida. A paixão nos faz
entender que o propósito pode ser cumprido. Na hora que está tudo difícil, você fala, não, mas eu estou apaixonada. Ei, paixão fala de motivação. Já viu gente desmotivada, tanto que é difícil, você vai conversar com ele, está tudo ruim? É só palavra negativa, é só pensamento negativo. Nossa Deus, você fala, meu Deus, que perspectivas terríveis que essa pessoa está tendo. E a glória de Deus é o homem totalmente vivo. A glória de Deus não é você morto, não. Não é você morta, não. É você viva. É você viva. E viva para quem? Viva para quê? Viva primeiramente para Ele. Tem gente que está morta até para Ele mesmo. Está morto para si e está morto até para Deus. Porque tudo culpa Deus. Está certo que Ele tem o domínio, o controle total e absoluto em todo o universo. Ele rege a história. Mas ei, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte, que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, querido, o que é possível a você mesmo, e é você que tem que tomar a sua cruz, seguir Jesus, levantar sua cabeça e falar, eu vou chegar no meu propósito, eu vou cumprir o meu destino, e nada vai me parar, porque eu sou apaixonada por mim mesma, sou apaixonada por Deus, sou apaixonada por aquilo que Ele me entregou, pela vida que Ele me deu. O poder de transformar a sua vida está em você. É você que vai transformar o seu destino. É você que vai transformar a sua história. É você, não é seu marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é o emprego, não é a vida, a situação financeira da nação. É você. Você é responsável por transformar a sua história. Tome as rédeas da sua história e transforme-a. Que jeito que você vai fazer isso? Em diversas situações, os seres humanos demonstram sofrer influências do ambiente, do meio que vivem, de outros indivíduos e até mesmo de objetos dos quais, a gente tem contato. Porque lamentavelmente nós temos aí a indústria virtual, a televisão, a internet, computador, etc., celular, tá todo mundo parece que ligado, conectado o tempo inteiro. E tudo isso exerce influência. Aí você vê pessoas esbanjando sorrisos. Esses dias eu coloquei no meu status lá, você é feliz? Ou apenas sorri? Porque tem gente que só sorri e querendo demonstrar uma felicidade que não existe, que não tem, que não vive. Você é feliz? Ou apenas sorri? Que é fácil, fazer uma selfie, não é? Felicidade está além de sorrisos. Eu posso ser muito feliz sem viver reganhando os dentes a todo mundo. Eu posso. Porque a minha felicidade não está condicionada a risos. A minha felicidade está condicionada às minhas realizações. São as minhas realizações que me tornam uma pessoa feliz. Se eu não me realizo, eu nunca vou ser feliz. Agora, se eu sou uma pessoa que eu me realizo o meu marido, sou uma pessoa que as pessoas chegam em mim e encontram em mim refúgio, encontram em mim uma palavra de graça, de sabedoria, encontram a saída. Quantas pessoas chegam até nós sem saber nada? Eu vim aqui, eu preciso ouvir alguma coisa de você. Principalmente no caso das pastoras, sempre estão ouvindo isso. Pastora, eu preciso que você me dê uma orientação, eu preciso que você fale algo para mim concernente a isso e isso. E você tem aquela palavra que é a palavra-chave na vida daquela pessoa. É a palavra-chave que vai destravar aquela pessoa. Nas nossas mãos está o poder de destravar destinos. Repita comigo, na minha mão está o poder
de destravar destinos. Então, destrave. Destrave o que está travado. É a vida conjugal que está travada? Destrave ela hoje. Hoje você vai chegar em casa diferente. Hoje vai. Hoje o negócio vai andar. Hoje o negócio vai fluir. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ter paixão no meio desse negócio. Está destravado o quê? O relacionamento com o filho vai destravar. Porque tem paixão nessa convivência. Está travado lá o quê? O emprego. Esse tempo atrás chegou uma menina no meu consultório ganhando um salário lá em cima. Que até eu queria. Falei, Jesus, eu quero. Estou precisando demais. E a menina falando assim, estressadíssima, com síndrome do pensamento acelerado, ansiedade generalizada, e ela com dor no estômago, com um monte de somatização. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, eu não dou conta, eu não suporto mais entrar naquela empresa, eu não suporto mais ouvir as vozes daquelas pessoas, eu não suporto mais ouvir fulano falar, e isso aqui. Ele foi falando, irmãs, eu sempre, primeiro a gente ouve, né? A gente ouve, terapeuta mais ouve do que fala, mas há o momento de nós falarmos, e aí a gente fala, pensa, tanto que fala, me fala que a pessoa camarada sai de lá chorando, rios d'água, poças d'água faz dentro do consultório, mas sai de lá com um pensamento diferente. E aí, olha o que ela falou. Ela deu todas essas descrições. Eu virei para ela e falei assim, você tem outro emprego para ir? Não. Falei assim, como que as pessoas te veem? Porque você me mostrou como você está vendo as pessoas. Agora eu quero que você me fala como elas estão te vendo. Você já parou para analisar como elas te veem? Ah, elas devem me ver como a pessoa mais rabugenta da terra. Falei assim, quantos anos você tem? É claro que na ficha anamnética a gente tem tudo, né? Mas ali eu tenho 40. Falei assim, pois é. Você não acha que você está muito nova para ser tão pessimista e tão azeda? Você há de convir comigo que conviver com uma pessoa como você não é nada agradável? Olha a perguntinha básica. Você suportaria conviver com você? Aí um dia ou outra chega lá e fala, o problema maior era o marido, tudo era o marido, todo o problema da vida dela, da vida, não é do casamento não é da vida conjugal, é da vida dela, todo o problema da vida dela era o marido. É o marido, é o marido. E foi falando, e falou tanto. Eu falei assim, você se casaria com você? Deus me livre! Nunca que eu casaria comigo. Assim, então, seu marido é um santo. A prova de que seu marido é um santo é que você jamais se casaria com você. O problema nunca foi o seu marido. O problema sempre está em você. Porque você quer que ele seja controlado por você. Você quer dominar ele. E ele tem vida, viu? Assim como você também tem. Porque o grande problema das mulheres que põem a culpa no marido é porque elas querem que o marido seja igual ao que elas querem. E elas esquecem que o marido tem vida. Viu bem? Seu marido tem vida própria. Você não tem vida própria, não? Ou você está igual aquela amiga minha, que eu citei o exemplo dela, que ela virou e falou assim, não tenho mais, eu não vivo mais. Eu não sou dona mais da minha vida. Todo mundo aqui tem vida própria, sim ou não?
Está fraco. Todo mundo aqui tem vida própria, sim ou não? Então aprenda isso. O seu marido também tem vida própria, os seus filhos também têm vida própria. Para desse negócio de querer dominar a vida de todo mundo. Vai dominar primeiro você. Vai aprender a se dominar primeiro. Aí sim, você começa a entender qual é o seu propósito. Porque o maior propósito do ser humano é primeiro examinar a si mesmo. É a se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Examina-se a si mesmo. É o que diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Só que a gente gosta muito de examinar o outro. É muito mais fácil eu fazer leitura do outro. E detalhe, as leituras que eu faço sempre são segundo as minhas interpretações. Nunca conforme o que na verdade é. As leituras que eu faço do outro é sempre conforme as minhas interpretações. Aquilo que eu quero que seja. Alguém aqui se encaixa nesse contexto? Aprenda uma coisa. A glória de Deus é o homem vivo. Se não quisermos a luz propositalmente, a escuridão nos tomará. A leitura que nós fizemos foi: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Repito, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Se não quisermos a luz propositalmente, a escuridão nos tomará. Isso é fato. Apenas vivemos sem propósito quando nós não enxergamos a luz. Porque quando a luz de Cristo ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, nós descobrimos o nosso propósito, nós aceitamos o nosso propósito e nós cumprimos com o nosso propósito. Se coloque de pé.